sendo abordados. Não fui eu que iniciei tudo isso. Nada disso depende de mim. Não precisa ser adivinho para prever isso. Basta olhar em volta. Tanta coisa acontecendo, com as quais não concordamos. Tanta gente sofrendo. E cada um de nós indignado e revoltado com o descaso dos responsáveis que nada fazem para modificar esta situação, não é mesmo? E além de se indignar, de se revoltar e de reclamar, o que mais nós fazemos? Nada. Ou quase nada. Todos reclamam seus direitos, mas poucos se lembram dos seus deveres. É muito mais fácil ficarmos acomodados e escondidos atrás das instituições e das autoridades que julgamos ter a responsabilidade pelo que está acontecendo do que agirmos para tentar construir um mundo melhor. Geralmente, só agimos para defender nossos interesses, quando nos sentimos prejudicados ou para conseguir alguma vantagem. Isso tem nome, chama-se egoísmo. A maioria das pessoas não se importa com os demais, desde que esteja bem. As observações acima soam um tanto radicais, não? Pode até parecer que se está condenando o fato de cada um cuidar a si mesmo, mas não é nada disso. Afinal, se alguém deixar de fazer algo que precisa ser feito para si, dificilmente alguém o fará por ele. Por mais incrível ou absurdo que possa parecer, a melhor coisa que poderia acontecer para todos seria cada um cuidar de si. Se cada um se incumbisse de fazer o que pudesse por si mesmo, não haveria sobrecarga de responsabilidades e de esforços que há hoje sobre outros. Porém, imaginemo-nos nesta situação ao extremo, todos nós vivendo em um grande grupo planetário onde cada um fosse autossuficiente e não precisasse de mais ninguém para nada. Talvez não passássemos de um amontoado de bilhões de indivíduos, com cada um enclausurado em si mesmo ignorando todo o resto. Uns dependem dos outros. Felizmente, a inteligência que ele criou a humanidade fez com que cada um de nós tivesse habilidades e deficiências diferentes, de modo que o que faltasse num, sobrasse no outro, e assim, uns dependessem dos outros para que só alcançássemos o equilíbrio completando-nos mutuamente. Como naquela história que fala que nós fomos criados com apenas uma asa para que somente conseguíssemos voar abraçados com outro. É impossível fazermos qualquer coisa sem dependermos de alguém. Ou de várias pessoas. Somos do tipo de animais que vivem em bandos, dependentes ao máximo uns dos outros. Criamos uma estrutura social complexa ao extremo, onde praticamente nada pode ser realizado sem que haja o envolvimento de uma infinidade de pessoas. Você já parou para pensar em quantas pessoas são necessárias para que se consiga, por exemplo, colocar um prego num pedaço de madeira? Ora, uma coisa tão simples pode ser feita por uma única pessoa, não é mesmo? Seria simples se pensarmos apenas no ato de bater o prego com um martelo. Mas, de onde vem o prego? Foi preciso que existisse uma mina de ferro para ser extraída a matéria-prima. E uma usina que trabalhasse o ferro e misturasse a ele outros elementos, que vieram de outras minas ou laboratórios, para formar o aço. E máquinas pesadas e especializadas, que precisaram ser fabricadas em locais diversos do planeta e que poderiam, ainda, estar em outra usina, para dar a forma de prego ao aço e embalá-lo para comercialização. E distribuidores, e vendedores e lojas para que finalmente ele pudesse ser comprado e parasse na sua mão para ser pregado naquele pedaço de madeira. E entre cada etapa deste processo, houve o transporte de vários materiais de um lado para outro, talvez até atravessado outros países ou oceanos. O mesmo aconteceu com cada uma das ferramentas necessárias para este trabalho. E com a madeira que receberá o prego. E com o remédio que será preciso para tratar o dedo que foi machucado quando você errou a martelada. Nesta nossa história, dá para imaginar a quantidade de gente que teve que se envolver de alguma maneira, direta ou indiretamente, para que alguém pudesse bater um simples prego numa madeira. Se analisarmos a fundo, muitas vezes haverá milhares de pessoas envolvidas em cada simples tarefa que executamos. A organização econômica da sociedade. A nossa sociedade chegou a um nível de sofisticação altíssimo quanto à sua forma de organização. E o mais surpreendente é que, apesar de toda a sua complexidade, vista como um organismo, ela funciona. E funciona sem que ninguém tenha lhe ditado regras ou criado leis que determinassem que fosse assim. Então, qual seria o misterioso motivo que faz com que toda esta gigantesca estrutura global funcione?
É o interesse econômico o combustível que move as engrenagens desta máquina. Enquanto houver possibilidades de ganho em determinada atividade, haverá esforços da sociedade direcionados a ela, gerando riquezas, empregos e suprindo necessidades. No momento em que não se puder ganhar mais nada, a atividade será abandonada e substituída por outra que seja mais promissora. E assim, a sociedade vai se acomodando neste vai e vem de empreendimentos que não acaba nunca e que, no final das contas, representa o progresso que vem ocorrendo sempre no mundo. É a atividade comercial, o interesse monetário, a força que busca trazer o equilíbrio nas relações entre todas as partes que compõem esta grande teia mundial, sejam elas indivíduos ou nações. Que grande poder tem esta força? Ela nos envolve a todos, mesmo que não percebamos, porque todos nós temos um interesse comum: ganhar dinheiro. Para isso, para aquilo, não importa. Mesmo que sejamos podres de ricos. Cada um de nós tem seus motivos particulares, mas a busca é a mesma. É do interesse de cada um que esta máquina funcione da melhor maneira possível para si mesmo. Por isso cada um vai se adaptando a ela tentando tirar o maior proveito pessoal. Mas, afinal, isso é bom ou é ruim? Do ponto de vista econômico, poderíamos dizer que a busca dos interesses pessoais, aliada à grande capacidade de adaptação que temos a novas situações e ambientes, é muito bom para o desenvolvimento humano e social, pois são criadas alternativas e soluções para a maioria dos problemas que surgem. Mas não é este o enfoque que estamos buscando. Embora o panorama econômico tenha influência direta na forma como vivemos, o que queremos abordar diz respeito às particularidades de cada um dos indivíduos que compõem a sociedade. Desde criança nós treinamos o nosso lado econômico e comercial. Primeiro, quando usamos das mais diversas artimanhas ao tentarmos negociar nossas necessidades com quem tem o poder, dinheiro e vontade de nos fornecer o que precisamos. E a seguir, ao lidarmos diretamente com o dinheiro. No início, são as mesadas ou algum dinheirinho que se consegue ganhar fazendo alguma coisa. Mais tarde, quando chega a hora de encarar um emprego, temos que administrar o salário mensal ou semanal. Em todo este processo, sempre somos encorajados pela família e pelos amigos a fazer o nosso dinheiro valer o máximo possível. Devemos gastar o mínimo para comprar o máximo. Muitas vezes já ouvimos comentários que demonstram admiração por aquele fulano que sempre consegue realizar bons negócios. Mesmo que para isso possa se utilizar de recursos, digamos, moralmente não recomendáveis, como algumas técnicas de vendas que induzem as pessoas a comprarem o que não estão precisando. É até comum que isso seja considerado esperteza. Ganhar. 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 Acumular. Multiplicar. Ter mais. É isso que aprendemos desde cedo. Até podemos admitir que este pensamento seja justificável do ponto de vista econômico e que é desta forma que o progresso é alavancado. Porém, devemos estar atentos para os efeitos colaterais que podem ser provocados por este comportamento. O indivíduo na organização, o ser econômico. Nós vivemos lutando para realizar nossos objetivos, adquirir bens e conseguir estabilidade financeira. Estamos tão acostumados a agir e a pensar neste sentido, que podemos contaminar todos os demais aspectos das nossas vidas e fazer com que estes sejam regidos pelas mesmas regras que regulam a economia. Muitas vezes submetemos a elas os nossos aspectos emocional, afetivo, de relacionamentos sociais, e tudo mais que faz parte de nós. Duvida? Então, vamos imaginar que nos deparamos com uma situação qualquer onde não esteja envolvido o aspecto econômico. Pode ser um estranho ou um conhecido precisando de alguma coisa, alguém doente, ou apenas triste, uma oportunidade para proporcionarmos algum benefício a alguém. Qual seria a nossa reação mais comum? A maioria de nós faria uma avaliação pensando: o que eu tenho a ganhar se fizer isto ou aquilo? Ou qual a vantagem que posso levar? Se não conseguir ver alguma recompensa para os seus atos, na maioria das vezes acabará não fazendo nada e se justificando com a falta de tempo, com a pressa, com compromissos inadiáveis, com as tradicionais frases não posso fazer nada ou não mudaria nada, mesmo, além de outras coisas. Por outro lado, mesmo não havendo recompensas, ainda há o aspecto da perda a ser analisado. Pergunta-se, então,
O que eu perco se deixar de fazer? Se verificar que terá algum prejuízo se não fizer algo, fará apenas o necessário para não perder. Veja. Isso é comércio. É o nosso lado econômico atuando, muitas vezes sem percebermos. Note que, quando agimos assim, estamos tentando negociar nosso tempo, nossa atenção e nosso envolvimento, em troca de alguma vantagem que possamos conseguir. É o nosso lado humano, o que pode haver de mais belo e puro em nós, a única coisa que nos diferencia dos animais, submetido às leis que regem a economia. Estamos negociando a nossa humanidade. Em resumo, o nosso pensamento econômico acaba comandando as nossas atitudes humanas. Na maioria das vezes isso acontece sem percebermos. É um mecanismo inconsciente. Estamos tão habituados aos processos de troca pelos quais passamos o tempo todo, que agimos desta forma automaticamente para quase tudo. Mesmo havendo um sério risco de provocar descontentamento ou contrariedade em você, leitor, não podemos deixar de frisar que, seguindo esta linha de raciocínio, o que comanda as nossas vidas é o egoísmo. Colocar-se no centro do mundo é uma tendência natural humana. Isto é, no centro do seu próprio mundo. E é a partir deste egocentrismo que observamos e percebemos tudo o que está à nossa volta e criamos nossos mundos particulares. Cada um cria o seu próprio mundo, com características próprias e distinto de todos os demais mundos criados pelos outros. E procura mantê-lo e expandi-lo para obter dele cada vez mais segurança, estabilidade, prazer, poder, posses e mais uma infinidade de coisas. E assim, centrado em seu próprio ego e acostumado com as barganhas que precisam ser feitas para sobreviver, cada um vai levando a vida pautando seus atos e interesses próprios. Todos nós, sem exceção, agimos desta forma. Alguns mais, outros menos, mas ninguém poderia dizer que é tão altruísta a ponto de pensar primeiro nos outros, independentemente de quem sejam, e depois em si. Se houver alguém assim, será um candidato a santo. E, como nós já discutimos antes, se alguém achar que é, só por isso já não será. Mas isso não tem a menor importância. O que importa, mesmo, é descobrirmos este fato para podermos agir, daqui para frente, conforme determinar a nova consciência que podemos desenvolver como consequência deste novo conhecimento que estamos adquirindo. Sendo assim, podemos dizer que somos seres econômicos. Podemos criar a seguinte definição para isso: seres se relacionando e vivendo com uma infinidade de outros seres, cada um deles centrado em seu próprio ego, em seu próprio umbigo. Mas todos com o mesmo objetivo: ganhar, se dar bem, lucrar. É justamente por haver um objetivo comum entre todos que essa estrutura global funciona. Pelo menos, economicamente falando. Na verdade, foi o egocentrismo humano que deu a forma que conhecemos ao modelo econômico hoje existente no mundo. Cada peça que compõe a economia vai se ajustando às demais de forma autônoma conforme as necessidades, isto é, sem que alguém tivesse que pensar e determinar como as coisas teriam que acontecer. As necessidades individuais e as oportunidades da própria estrutura econômica são as forças que movem as suas engrenagens. Um novo modelo de sociedade. Depois de termos discutido tanto a questão econômica e como ela nos envolve, precisamos voltar mais para o início da nossa conversa, mais precisamente ao ponto onde falávamos da força que tem os movimentos sociais. Imaginemos uma sociedade diferente desta com a qual estamos habituados, onde as motivações principais não sejam mais o dinheiro, a economia e a obtenção de vantagens individuais. Vamos imaginar uma sociedade onde o bem-estar coletivo fosse levado mais em conta do que o individual, onde o coletivismo viesse antes do egoísmo, onde as pessoas se recusassem a obter alguma vantagem pessoal se isso fosse trazer algum prejuízo ou mal-estar a outros. Que maravilha seria, não é mesmo? Porém, é difícil até imaginar uma situação destas, pois não faz parte do nosso cotidiano. Seria um sonho impossível. Uma utopia irrealizável. Talvez não tenhamos nem mesmo parâmetros para imaginar a nossa sociedade assim, já que estamos tão habituados a nos enxergar sempre antes de qualquer coisa. Mas afirmamos a você, com plena convicção, que uma sociedade formada por pessoas que valorizem o coletivo acima do individual não é sonho nem é utópica. Pelo contrário, se analisarmos a história da humanidade vamos constatar que é nesta direção que caminhamos.
Apesar do que vemos ao nosso redor e da forma como nos comportamos, se olharmos para trás veremos que a humanidade sempre evoluiu na direção da elevação dos valores humanos. Quanto mais voltarmos no tempo, veremos que a vida e os sentimentos valiam cada vez menos. Claro, ainda falta um longo caminho para que possamos afirmar que realmente formamos uma sociedade evoluída em termos de valores morais e éticos. Talvez um dia cheguemos lá, talvez não. Não se pode saber. Talvez o mais importante não seja nem mesmo esta meta, mas o caminho que teremos que percorrer e as lições que seremos obrigados a aprender até chegarmos a ela. Parece real tudo isso que estamos falando, não é mesmo? Ou fantasia? Ou coisa de mente que não tem com o que se ocupar? Certamente, não é. É difícil entender como poderíamos atingir níveis mais elevados de evolução. Nós ainda não evoluímos a tal ponto e, assim, não sabemos como deve ser uma pessoa ou uma sociedade evoluída. Na nossa visão egocentrista, nós refletimos a nossa imagem para o mundo todo e, como só conhecemos o que somos, achamos que todos são como nós. Mas isso não é motivo para desespero. Examinemos alguns relatos bastante interessantes sobre o comportamento de alguns povos, que talvez possam nos inspirar e mostrar que o que estamos discutindo é possível. Certa vez, uma brasileira vivendo na Alemanha se encontrou na rua com uma vizinha alemã. Pararam e ficaram conversando por um bom tempo. A alemã era mãe de um bebê, que estava em um carrinho. A brasileira notou a frieza da alemã com a criança, pois, segundo seu pensamento, um bebê tão bonitinho, tão fofinho, merecia mais carinho e atenção e, durante o tempo em que a ficaram ali, sua mãe não havia manifestado qualquer demonstração de afeto por ela. Mas não falou nada sobre isso à sua vizinha. Conversa vai, conversa vem, a brasileira falava sobre o Brasil e relatou que onde ela morava, antes de se mudar para a Alemanha, havia alguns meninos de rua. Desta vez, foi a alemã quem ficou chocada. Perguntou-lhe por que ela não havia levado pelo menos uma daquelas crianças para sua casa e queria que a brasileira lhe explicasse como era possível que aqueles que tinham condições, casa, emprego, renda, não acolhesse estas crianças e as deixassem vivendo nas ruas, sem amparo, sem proteção, sem educação. Ela não conseguia entender tamanha indiferença dos brasileiros com as suas crianças. E a brasileira sentiu-se envergonhada diante da sensibilidade da alemã. Há outro relato sobre um brasileiro que foi trabalhar como engenheiro em uma famosa fábrica de automóveis na Suécia. Sua casa ficava no caminho de um colega de trabalho, sueco, e este lhe dava carona até a fábrica. Sempre chegavam cedo e encontravam um imenso estacionamento vazio. Entretanto, o sueco estacionava seu carro bem distante da entrada, tendo eles que caminhar uns 200 metros. O brasileiro estranhou sua atitude, mas não falou nada na primeira nem na segunda vez. No terceiro dia, porém, não se conteve e perguntou por que ele estacionava tão longe, tendo que caminhar todo aquele espaço até a entrada da fábrica, sendo que o estacionamento estava vazio e ele poderia escolher um lugar mais próximo. Então o sueco explicou-lhe, calmo e naturalmente, que, como eles chegavam sempre cedo, tinham tempo suficiente para andar um pouco até o prédio onde trabalhavam, sem se atrasarem por isso. Por outro lado, se algum colega chegasse atrasado por qualquer motivo, ou em cima da hora, seria bom para ele que pudesse estacionar seu carro o mais próximo possível da entrada para que não se atrasasse ainda mais tendo que caminhar até lá. A simplicidade, a lógica e a naturalidade da resposta do sueco deixaram o brasileiro admirado, muito mais por perceber que ele nunca teria pensado desta forma. Nem nós. Ora, o normal para nós seria escolher os melhores lugares, já que chegamos primeiro, não é mesmo? Com o tempo, o brasileiro foi se acostumando com os hábitos deles e constatou que por lá tudo funcionava desta maneira, com cada um procurando facilitar a vida dos demais. E agora? O que podemos dizer sobre nós? Somos ou não somos desenvolvidos quanto aos nossos valores? Não há como determinar isso tomando por base apenas dois casos isolados. Nós abordamos duas características admiráveis de dois povos distintos, comparando-as com a nossa maneira de pensar e de ver as coisas. Nestes aspectos ficou claro que ainda temos muito que aprender. Mas isso não quer dizer que também não tenhamos as nossas virtudes. Nós as temos. E muitas.
É mais comum enxergarmos primeiro os problemas, pois estes nos incomodam. Por isso, podemos achar que somos piores do que realmente somos. Mas, e eles? Será que também não têm seus problemas e suas mazelas? É claro que têm. Como nós, suas sociedades também estão tentando se aprimorar, tentando descobrir um caminho que lhes traga paz, harmonia e felicidade. As experiências de cada sociedade são únicas e, em consequência, as lições aprendidas também são únicas, próprias de cada uma delas. Assim, temos uma infinidade de sociedades diferentes, com cada uma trilhando um caminho próprio conforme suas experiências, mas todas elas em busca de um ponto de equilíbrio onde as pessoas que as formam possam se sentir como membros efetivos e atuantes e não apenas estarem ali por estar. Forças de mudanças. Os meios de comunicação modernos favorecem a rápida troca de experiências entre as diversas sociedades existentes. Um fato acontecendo em um canto qualquer do planeta pode ser visto, analisado e comentado no mundo todo no momento em que está ocorrendo. Isso faz com que um número muito grande de pessoas tome conhecimento de muitas coisas e de muitas ideias que, de outra forma, não lhes seriam reveladas. Então, como ninguém é imune às consequências do conhecimento, movimentos de mudanças começam a se formar cada vez com maior rapidez. Graças à tendência natural que há na maioria de nós de nos sensibilizarmos com os sofrimentos e as necessidades das pessoas, geralmente as mudanças ocorrem no sentido de proporcionar melhorias nas relações humanas. Mas, afinal, como ocorre o processo de mudança? O que precisa acontecer conosco para que a nossa sociedade se transforme? Não só desta cidade, ou deste estado ou país, mas a sociedade mundial. Certamente, não acontecerá por determinação de alguém ou de alguma instituição. Em algum momento, em algum lugar, surgirá uma manifestação firme, mesmo que seja individual, avançando um pouco mais no caminho, como que abrindo uma nova trilha, para que outros também possam seguir por ali. Pode, também, surgir um fato novo que force a abertura de uma nova trilha. À medida que mais e mais indivíduos decidirem seguir pela nova trilha, adotando o novo pensar ou o novo sentir, irá se formando uma massa que passará a influenciar cada vez mais o todo, até que se forme um consenso de que aquele é o caminho adequado para aquela sociedade. Este é o momento em que se define a mudança que foi se formando de forma gradual do tempo e, a partir daí, passa a ser considerada a maneira certa para aquele grupo. Um determinado acontecimento, ou alguém que mexa nos alicerces da situação vigente, dispara o processo de mudança. E quanto mais novas trilhas forem abertas, mais alternativas irão se apresentar para as sociedades adotarem. Foi o que aconteceu quando os primeiros filósofos gregos expressaram seus pensamentos. Quando os romanos antigos criaram suas organizações políticas e legais. Quando Buda, Jesus e os outros ofereceram seus ensinamentos à humanidade. Quando Martin Luther King liderou um movimento pacifista em defesa dos direitos civis. Quando Gandhi ousou enfrentar um império sem lutar. O mesmo pode acontecer quando qualquer um de nós se dispuser e se movimentar na direção de alguém que esteja precisando de nós de alguma forma. Mesmo que não tenhamos qualquer garantia ou contemos com muitas possibilidades contra, devemos ter a coragem e a determinação de seguirmos em frente. Quando alguém faz isso, talvez esteja criando a oportunidade para o surgimento de mais uma Mahatma. É assim que se iniciam as transformações. Quanto mais um ato é praticado, mais ele é aceito por todos, até se transformar num padrão de comportamento. Isso vale tanto para as coisas positivas como para as negativas. E quem determina a direção, se positiva ou negativa? Nós mesmos. Nós vamos fazer as nossas escolhas. Então, escolhamos construir um mundo diferente, influenciado por algumas grandes almas e executado por uma infinidade de pequenas grandes almas. Mas quem seriam estas pequenas grandes almas? Ora, nós mesmos. Nós também decidimos o papel que vamos desempenhar no mundo. Ainda hoje, apesar dos avanços que tanto gostamos de enaltecer, grande parte da humanidade age motivada pela ganância, pela ambição, pela cobiça, pelo orgulho, pela vaidade, pela futilidade e pelo imediatismo. Embora a sociedade procure disfarçar, estes valores são aceitos e tidos como normais e até incentivados de forma velada.
Grandes grupos financeiros exaurem os recursos do planeta e o infestam de substâncias nocivas à vida. A corrupção anda solta pelos corredores dos governos na forma de propinas, negociatas, favorecimentos, sonegação e ilegalidades diversas. Quem não tem conhecimento de fatos deste tipo? Todos sabem. No entanto, poucas são as vozes que se levantam efetivamente contra tal situação. Mesmo assim, nem todas são sinceras. E os demais, o que fazem? Silenciam. Aceitam. Conformam-se. Não querem se envolver. Alguns até reclamam, mas, se pudessem, também estariam tirando algum proveito pessoal. Este comportamento faz parte das escolhas de cada um, que, em conjunto, formam a escolha coletiva. O conjunto das individualidades forma o coletivo. Então, um povo é como é porque as pessoas que o formam são como são. Ou pelo menos a maioria delas. Exemplo a ser seguido. As escolhas são nossas e temos que assumir a responsabilidade que nos cabe por tê-las tomado. Nós sempre decidimos. Nós sempre escolhemos. É justamente aí que se encontra o nosso maior poder. Nós podemos fazer das nossas vidas o que quisermos. Nós podemos transformar o mundo inteiro apenas decidindo como será o nosso próprio mundo e trabalhando para criá-lo da forma como desejamos. Para isso, não precisamos dizer uma palavra sequer. Até mesmo porque não é a palavra o fator mais importante. Podem ser ditas todas as palavras e todas as frases do mundo, porém elas terão menos força que um ato que sirva de exemplo a ser seguido. As palavras voam para longe, mas a ação e os seus efeitos permanecem e são notados por todos. Apesar de todos os grandes mestres da humanidade terem usado a palavra para transmitir seus ensinamentos, estes só puderam ser aprendidos porque eles viveram o que pregavam, mostrando que o que falavam era algo muito maior do que apenas palavras. Mostraram, através do próprio exemplo, que as coisas que diziam eram possibilidades concretas. Talvez seja este o segredo dos grandes mestres, ir além das palavras e demonstrar, pelo próprio exemplo, a possibilidade e a viabilidade do que dizem. E assim, neste momento, conscientes do alto grau de presunção envolvido neste ato, atrevemo-nos a trazer-lhe uma revelação importantíssima que influenciará a sua vida para sempre. Você tem poder suficiente para mudar o mundo ao seu redor. Duvida? Pois, então, pensemos juntos. Como força de pressão social para a mudança, cada um de nós, sozinho, pouco ou nada representa. Mas, se um se juntar a mais um, e a outro, e a outro, e esse número for aumentando, chegará um momento em que todos notarão que algo diferente estará acontecendo e voltarão suas atenções para isso. Então, esse algo novo será avaliado pelo conjunto da sociedade. As pessoas pensarão a respeito e discutirão suas conclusões entre si. Se houver uma percepção de que é algo vantajoso, naturalmente surgirão mais adeptos e apoiadores do novo movimento, até que acabe por se transformar em um novo padrão de comportamento para aquelas pessoas. Tal processo se aplica a qualquer área que diga a respeito à convivência humana, tanto para melhorá-la como para piorá-la. E quem escolhe entre o melhor ou o pior? Nós mesmos, através dos nossos atos, das mensagens que transmitimos, do exemplo que passamos para quem nos observe e da aceitação ou não de situações que nos pareçam corretas ou não. Se nós temos o poder de escolha, por que abrimos mão dele com tanta frequência? Talvez, por não sabermos que o temos. Se for por isso, pedimos desculpas, mas agora nós já sabemos e assim se criou um problema para resolvermos. O que fazer com esta nova consciência? Novamente, estamos posicionados em frente a mais uma escolha. Sempre, sempre e sempre, estamos diante das nossas escolhas. É o que determina tudo em nossas vidas. O que faremos, o que teremos, com quem estaremos, enfim, o que fomos, o que somos e o que seremos. Nós fazemos escolhas o tempo todo. Até mesmo quando deixamos que outros decidam por nós, nós fazemos a escolha de não escolher. Como temos que passar a vida inteira escolhendo, tratemos de fazer as escolhas que contribuam para que o ambiente no qual vivemos melhore. Deixemos de lado a preguiça e o comodismo. Vamos arregaçar as mangas e encarar o trabalho de melhorar o mundo, não só para nós, mas também para os que virão depois de nós. Podemos semear a paz, a união, a verdade, a fraternidade,
a solidariedade e tantas outras coisas belas ao nosso redor. Ou podemos semear coisas negativas. Ou não semear nada. Tudo depende, de novo, do que escolhermos. Se temos que escolher, e sempre temos, então será melhor escolher o que irá resultar em um bem coletivo, o que não irá causar mal ao outro. Motivação e ação. Tentemos derrotar o pior inimigo que temos, o egoísmo. Vamos tentar entender que, como indivíduos, desempenhamos um papel como se fôssemos uma parte funcional de um organismo vivo, a sociedade, que precisa ter todos os seus órgãos funcionando perfeita e harmoniosamente. Se uma das partes deste organismo for privilegiada em detrimento de outra, o dano ocorrerá ao conjunto inteiro. É como o coração lesado que, na tentativa de se curar, cria uma cicatriz tão grande que o impede de funcionar, acabando por matar o organismo inteiro. Algo parecido acontece quando uma parte das pessoas que formam o complexo tecido social é marginalizada ou impedida de acessar os recursos que precisam. Elas não vão ficar paradas, esperando que alguma providência caia do céu. De alguma maneira, tentarão conseguir os meios que necessitam para sobreviver, mesmo que para isso tenham que quebrar regras e ir contra o que foi estabelecido como comportamento correto pela própria sociedade. Causarão transtornos, problemas e custos adicionais a todos. Se esta sociedade fosse ao médico, seria constatado que ela estaria doente, precisando de tratamento para recuperar as partes afetadas do seu organismo. Nós mesmos criamos as doenças sociais através da nossa ação, permissão ou omissão. Nós também podemos curá-las agindo em sentido contrário, não sendo mais permissivos com o que não concordamos e passando a participar ativamente. Como? Para começar, podemos deixar de ignorar as necessidades e os sofrimentos alheios e nos disponibilizarmos a fazer algo para amenizá-los. Muitas vezes, é muito pouco que é preciso, bastando apenas uma palavra de consolo, de carinho ou de encorajamento. Para quem ainda não está habituado a agir desta forma, no começo pode ser difícil saber o que fazer, mas há como estabelecer um parâmetro seguro se nos colocarmos no lugar do outro e nos perguntarmos: se fosse eu nesta situação, como eu gostaria de ser tratado? O que seria o melhor para mim? Nas respostas a estas perguntas, estará a indicação de como agir, mas sempre tendo cuidado de não querer impor nossos pontos de vista a quem estamos tentando ajudar. Mesmo que tenhamos a mais absoluta certeza de que nós sabemos como resolver todos os problemas do mundo. Melhor seria se exercitássemos a nossa humildade e admitir que ainda não sabemos como resolver nem mesmo os nossos dramas. Assim, não podemos ter a pretensão de querer resolver os problemas dos outros, mas apenas fazer o que estiver ao nosso alcance para levar algum bem ou algum conforto a quem estiver precisando. Sem pretensões, sem esperar nada em troca e, também, sem frustrações se não conseguirmos realizar o que queremos, pois há coisas que não dependem de nós. Basta que estejamos com a consciência tranquila sabendo que fizemos o melhor que podíamos, pois a atitude que assumimos como causa, como motivação, tem mais valor que o ato que praticamos, que é apenas uma consequência. Se formos impulsionados por uma causa nobre, mesmo que tenhamos falhado em todos os aspectos na ação que empreendermos, ainda assim restará uma lição a aprender. Por outro lado, se nossa motivação for indigna ou interesseira, mesmo que tenhamos o maior sucesso na nossa ação e consigamos distribuir benefícios ao redor, não conseguiremos alcançar a paz interior, mesmo que ninguém mais saiba o que realmente nos motivou a ação e possamos posar de bonzinhos. Ao contrário de todos, nós saberíamos exatamente o que havia por trás das nossas ações. Há um juiz muito severo dentro de nós, a nossa consciência, que não deixa que enganemos a nós mesmos. Pode parecer que há uma contradição nisso, podendo ser entendido que não teria valor uma ação que não fosse motivada pelos mais puros sentimentos, mesmo que ajudasse alguém. Mas não é assim. Os efeitos benéficos que pudermos produzir serão aproveitados da mesma maneira por quem os receber, independentemente da nossa motivação. A diferença será para nós mesmos, conforme os sentimentos que estivermos experimentando enquanto estivermos agindo. Dependendo do ânimo e da motivação que nos impulsiona para a ação, poderemos nos sentir realizados ou indiferentes, entusiasmados ou com sensação de perda de tempo, além de muitas outras coisas.
Nossos sentimentos vão depender do amor que estivermos colocando na nossa ação. Porém, quem não conseguir colocar amor nos seus atos não deve deixar de agir. Ele se manifestará espontaneamente com o tempo, pois já existe em cada um de nós. Se o amor não aparecer de imediato é porque está sufocado, preso, apenas esperando uma oportunidade para se exercitar e se manifestar. Viver o amor que já existe em nós será a melhor experiência pela qual alguém poderá passar. Ninguém fica insensível ao sorriso de uma criança, ao olhar de esperança que surge em um rosto onde estavam estampados o desespero e a descrença, ao ver alívio onde existia a dor. Percepções como estas despertam o nosso lado mais humano e nos fazem sentir que estamos fazendo algo realmente útil. O julgamento, uma pedra no sapato. Precisamos tomar um cuidado especial com o nosso juiz interno. Além de nós mesmos, este juiz também analisa e julga todas as situações pelas quais passamos e todas as pessoas que encontramos. Nós julgamos o tempo todo. É uma tendência natural e uma necessidade que temos, analisar e julgar para tomarmos decisões. Porém, nós fazemos isso sempre com base em conhecimentos e vivências próprios. Claro, nem poderia ser de outra forma. Não há como fazer um julgamento baseado em conhecimentos que não temos e em experiências pelas quais não passamos. É justamente este o problema que enfrentamos quando julgamos. Por isso, devemos evitar ao máximo os julgamentos, principalmente os relacionados às pessoas. Por mais que alguém tente se colocar na posição do outro, o máximo que conseguirá é ter uma noção superficial da influência que os acontecimentos e os sentimentos passados estão exercendo na sua vida presente. Por mais que tentemos calçar as sandálias do outro, como fala a antiga parábola, na prática será impossível refazer o caminho trilhado pelos pés que verdadeiramente calçaram aquelas sandálias. Assim, um julgamento que levar em conta apenas as nossas vivências só servirá para nós mesmos e para mais ninguém. Portanto, resta-nos tentar entender o que conseguirmos e não deixar que a nossa incapacidade de compreensão nos impeça de sermos solidários quando surgirem as oportunidades para isso, seja qual for o juízo que estivermos fazendo nestes momentos. Muitas vezes, nós não conseguiremos mesmo entender, pois algumas situações são inadmissíveis para nós, segundo a nossa maneira de pensar. Quando isso acontecer, o melhor é desistir de tentar entender, mesmo porque não é necessário que entendamos. Neste caso, seria melhor se tivermos compaixão por aquela pessoa, pelo seu sofrimento, pela situação que está enfrentando, e nos colocarmos no seu lugar, ou seja, no lugar de quem estiver sendo julgado por nós, cientes que quem se encontra em uma situação ruim não está assim porque quer. É uma situação difícil de entender ou de praticar, pois é comum encontrarmos pessoas que, aparentemente, têm todas as condições para superarem suas dificuldades, mas não tomam qualquer atitude para isso. Ou melhor, não tomam as atitudes que nós achamos que deveriam tomar. Para nós, parecem preferir continuar na situação que se encontram. Elas têm 2 braços, 2 pernas, muitas são fortes e saudáveis. Poderiam estar fazendo qualquer coisa para tentar sobreviver por si mesmas, mas ficam atiradas em um canto apenas esperando que alguém lhes alcance uns trocados ou um pouco de comida. Estes casos são os que mais enxergamos, e é daí que surge o conceito que alguns pregam de que pobre só é pobre porque é vagabundo. Ninguém fala publicamente uma coisa dessas. Até mesmo, porque a maioria das pessoas pobres faz o que pode, principalmente biscates, mas estes nós vemos pouco porque estão envolvidos com a sua luta diária pela sobrevivência. Seria uma ofensa muito grande a quem já tem que brigar tanto pela vida, não é mesmo? Mas, que muitos pensam assim, pensam. Podem não dizer, mas pensam. Isso não é uma crítica. Nem uma condenação. Apenas estamos tentando demonstrar como funciona o nosso juiz interno. Seguindo seus critérios, o nosso juiz não consegue entender como alguém pode aceitar tantas privações sem lutar com todas as forças para melhorar. E assim, seguindo seus critérios, que só são válidos para si mesmo, ele não leva em conta os critérios nem as reais condições de quem está sendo julgado. A situação é considerada de tão grande necessidade porque quem está julgando está acostumado com um nível de vida mais elevado. Mas para quem a está vivendo pode até ser uma conquista, pois pode ter vindo de outra situação pior ainda.
Quanto a lutar com todas as forças, também faz referência à força que existe em quem está analisando a situação. Será que aquele que está vivendo tem tanta força assim para lutar, seja física, psíquica, emocional ou moralmente? Além destas forças, seria ele capaz de fazer o que achamos que deveria fazer? Ou de pensar como nós pensamos? Não poderia ter dificuldades, limitações ou inaptidões intelectuais, mentais ou físicas? Quantas possibilidades mais existiriam para relacionarmos, que poderiam aumentar a dificuldade ou impossibilitar a solução da situação sem a ajuda de alguém? Só porque nós conseguimos identificar uma situação que pode ser melhorada, não quer dizer que todos possam fazer o mesmo. Somos melhores? Somos piores? Não importa. Não é esta a questão. O que importa é que somos todos diferentes e é preciso reconhecer isso e respeitar as nossas diferenças. Enfim, é preciso respeitar como seres humanos a todos os que encontramos, com suas virtudes e seus defeitos. Sim, seus defeitos também, pois todos nós os temos, por mais que nos julguemos perfeitos. Só assim conseguiremos atingir um estado de paz interior, pois saberemos que fizemos o que era possível segundo a nossa capacidade de percepção, sem julgar, sem impor, sem exigir nada e sem segundas intenções. Ajuda sim, paternalismo não. É muito comum vermos iniciativas com motivações nobres assumirem um aspecto paternalista que acaba ajudando, mas apenas superficialmente. Ao nos concentrarmos apenas nos efeitos de um problema, sem atacar a sua causa, podemos criar uma dependência aviltante que mexe com a dignidade e a autoestima de quem está recebendo ajuda. Mas isso acontece só no início. Com o tempo, o pobre coitado se convence de que é mesmo incapaz de tocar a própria vida, se acostuma com isso, fica viciado na misericórdia e na ajuda alheia e acaba se convencendo de que os outros têm a obrigação de lhe prover o sustento. Por isso, sempre que possível, a melhor ajuda que podemos prestar é ensinar a pescar em vez de apenas dar o peixe. Mas também não podemos generalizar. Devemos procurar agir com bom senso sempre. À primeira vista, pode parecer que aqueles que passam por dificuldades preferem ficar à espera do que lhes é oferecido em vez de procurarem fazer algo por si mesmos. Mas para alguns, agir sozinho é uma tarefa difícil ou impossível por possuírem limitadas condições físicas ou mentais. Outros, porém, gostariam de poder fazer algo por si, pois a dependência é sempre humilhante, mas não sabem como. Quando encontramos alguém com fome e lhe damos o peixe, ele matará a fome naquele momento, mas, logo em seguida, estará com fome de novo e precisando de outro peixe. Se não encontrar alguém que lhe dê mais um peixe, continuará com fome. Mas, se lhe ensinarmos a pescar, sempre que sentir fome irá até o rio e pescará seu próprio peixe. É muito mais digno do que depender da ajuda alheia. Em qualquer caso, a melhor ajuda é ensinar quem não sabe. Pode até dar mais trabalho, mas é só no início. Depois, quem um dia precisou de ajuda e teve a oportunidade de aprender a se virar sozinho poderá se tornar independente e passar a ajudar também. Será um necessitado a menos para ser atendido que poderá se transformar em duas mãos a mais para dar atendimento a quem ainda precisar. De forma individual, é mais difícil conseguirmos executar um trabalho deste tipo, mas em conjunto, juntando-se a outros, a tarefa fica mais fácil e mais abrangente. Existem fundações, associações e iniciativas diversas de grupos com tal objetivo que gostariam de contar com a participação de mais gente no trabalho que desenvolvem. Qualquer um de nós conhece e poderia citar uma ou mais destas organizações e identificar o trabalho que desenvolvem. A maioria de nós tem simpatia com algum tipo de movimento, mas são poucos os que se envolvem de alguma forma. Parece que estamos todos bem informados quanto ao que está acontecendo no mundo. Porém, apesar dos esforços, o que é feito hoje ainda é insuficiente. Um novo mundo é possível. Para que um mundo melhor possa ser criado, para nós e para os outros, é necessário que nos transformemos em pessoas mais fraternas, preocupadas com o que acontece com os que estão à nossa volta. A fraternidade é um sentimento que faz com que percebamos os outros como se fossem nossos irmãos. Ninguém deixaria de ajudar um irmão sempre que pudesse e que fosse preciso, não é mesmo? Então, vamos tentar imaginar o nosso mundo e as sociedades que o compõem voltando-se para o bem comum.
Mas de verdade, não este faz de conta que já estamos cansados de assistir, que produz muito mais fogos de artifício e fotos do que resultados. Nós discutimos há pouco sobre como o mundo se organizou e se estruturou baseado na questão econômica e verificamos que ele só funciona assim porque é do interesse de todos que assim seja. E todo significa a soma de cada indivíduo. Se, um a um, nós fôssemos desviando nossa prioridade de vida do ponto de vista econômico para o de bem-estar comum, estaríamos começando a alicerçar um novo tipo de sociedade, baseada em novos valores. Estaríamos construindo um novo paradigma que contemplaria as necessidades sociais antes das econômicas, onde o ser humano seria a meta principal para tudo. No atual estágio evolutivo da humanidade fica difícil imaginar um mundo assim, onde não haveria mais pobreza, pois todos teriam as oportunidades que precisassem porque não haveria mais portas de acesso fechadas. Onde não seria mais necessário construírem-se cadeias, pois todas as crianças receberiam da sociedade a assistência material, emocional e amorosa que precisassem porque todos saberiam que uma criança feliz e saudável tende a permanecer assim para o resto de sua vida. Onde os serviços públicos para a população funcionassem perfeitamente e com qualidade, pois as verbas a eles destinadas seriam geridas com a responsabilidade e seriedade porque ninguém mais veria a corrupção e o descaso como coisas aceitáveis e todos reagiriam contra quem os promovessem. Onde, finalmente, todos se sentiriam seguros, fazendo parte de uma imensa irmandade, pois cada um teria preocupação com o bem-estar de todos e somente aceitaria qualquer acontecimento se fosse com este fim, porque todos teriam chegado à conclusão de que o ser humano tinha passado a ser, realmente, humano. Estamos viajando longe demais. O quadro está pintado muito cor-de-rosa. Não parece possível que o mundo venha a se comportar desta maneira um dia, já que as condições que estamos descrevendo para que isso possa acontecer não fazem parte do ser humano. Talvez, mas apenas em parte. Para sermos mais corretos neste pensamento, poderíamos acrescentar apenas uma palavra: não fazem parte do ser humano, ainda. E poderíamos dizer mais: só não fazem parte, ainda, porque as qualidades humanas necessárias ainda não foram descobertas ou não tiveram chance de se manifestarem plenamente, mas elas estão dentro de cada um, apenas esperando para virem à tona, pois a solidariedade é da natureza humana. Podemos comprovar que a solidariedade é uma característica humana natural ao observarmos o comportamento, a preocupação das pessoas e a mobilização geral para ajudar os atingidos sempre que acontece alguma tragédia. Todos se sentem impelidos a fazer alguma coisa, a ajudar de alguma forma. Talvez o próximo passo para a evolução humana seja amar e se solidarizar com os que cruzam nosso caminho como uma atitude normal do nosso cotidiano, sem precisarmos mais de catástrofes para podermos expressar o amor e a solidariedade que existem em nós. Mas a humanidade está indo nesta direção. Se analisarmos a história do homem desde que ela começou a ser registrada, veremos os avanços constantes com relação aos valores humanos, com o egoísmo perdendo cada vez mais espaço para o bem comum, embora preferíssemos que este processo acontecesse numa velocidade maior. Apesar de a evolução ter o seu próprio ritmo neste sentido, o qual precisa ser respeitado, nós podemos tanto acelerá-lo como freá-lo um pouco, dependendo do que passarmos a adotar para as nossas vidas, pois nós somos sempre fatores multiplicadores de algo. Seja o que for que expressarmos ou fizermos, isso estará se difundindo para os outros através de nós. Então, mais uma vez, dependerá do que escolhermos acreditar e do que escolhermos fazer. Está nas mãos de cada um ajudar a acelerar este processo de humanização do mundo. Com atitudes simples, baseadas no amor, na caridade, na fraternidade e na compaixão, temos o poder de influenciar a todos que nos observam ao fazê-los entrar em contato com tais ações. Se não acreditavam que existissem no mundo sentimentos e atitudes como os que estarão vendo em nós, passarão a acreditar através do exemplo que estaremos passando, pois esta é a melhor maneira de demonstrar qualquer coisa. Nossos atos sempre dirão mais e falarão mais alto do que quaisquer palavras que pudermos pronunciar. E assim, gradativamente, irão se formando massas de pressão cada vez mais fortes para uma mudança de comportamento social que não admita mais o sacrifício dos valores humanos e das condições de vida na Terra em troca de outros interesses, sejam quais forem e de quem forem.
Quanto antes isso acontecer e quanto mais intensa for a movimentação neste sentido, menos danos serão causados e menor será a destruição, sobrando mais de nós mesmos e do meio ambiente para serem salvos. Para o mundo funcionar assim, ninguém precisa abdicar de nada, nem mesmo do dinheiro e dos interesses econômicos. Tudo o que existe pode ser usufruído sem qualquer problema. Seria melhor ainda se estivesse disponível para todos, sem exceção, mas isso seria uma utopia. O que é preciso entender é que apenas precisamos colocar os valores humanos acima dos econômicos para garantirmos uma maior qualidade de vida para toda a humanidade. Enquanto não inventarem algo melhor, o dinheiro será o motor da economia e todos nós precisaremos dele para viver, mas isso não quer dizer que tenhamos que nos tornar escravos dele ou nos submetermos a qualquer coisa em seu nome. Hoje, a viabilidade de um empreendimento é analisada pela sua lucratividade. Se for rentável, já é quase certo que haverá investimento no projeto. Se causará algum dano ambiental ou prejudicará alguma comunidade, na maioria dos casos não será isso que o impedirá de existir, pois a primeira reação dos investidores será tentar esconder ou disfarçar tal fato. Não sendo possível, então será estudada uma maneira de dar um jeito na situação da maneira mais barata possível, o que não quer dizer que os problemas serão realmente resolvidos. Por quê? Porque não é este o objetivo dos investidores. O que eles querem, mesmo, é ganhar dinheiro. A situação seria apresentada de maneira bem diferente se invertêssemos a prioridade. Pense como seria se, antes de tomar qualquer decisão, fossem analisadas as questões que envolvem as vidas das pessoas, o meio ambiente e os impactos que causaria, sendo avaliada a questão econômica só depois de constatado que não haveria problemas nas outras áreas. O mundo seria bem diferente, não é? Talvez já tivéssemos resolvido a maior parte dos problemas relacionados com as alterações climáticas que estão ocorrendo no planeta. Já estaríamos utilizando há muito tempo algum material que substituísse o petróleo como combustível. Já teríamos desenvolvido defensivos agrícolas menos agressivos, mais eficientes e não poluentes. Haveria muito mais matas e áreas nativas. Não existiria mais fome, doença e miséria no mundo. Talvez ainda não tivéssemos resolvido todos os problemas, mas, certamente, não haveria mais tanta falta de tanta coisa para tanta gente. Mudando paradigmas. Se é verdade que o mundo está indo de mal a pior por causa do modelo funcional adotado, o que falta para substituirmos a motivação econômica pela motivação humana? Falta apenas uma coisa: escolhermos isso. Escolher e agir neste sentido. Se vamos conseguir, e em que tempo, é o que menos vem ao caso. Importante, mesmo, e a evolução, a transformação pessoal, que passará a se transmitir a toda a sociedade, a cada indivíduo, a seu tempo e a seu modo. Nós não precisamos nos tornar donos de um ideal, nem liderar qualquer movimento. Também não precisamos esperar o surgimento de um guru ou de um messias para segui-lo. Basta que cada um faça a sua parte, como lhe for possível, conforme o alcance das suas ações, não desperdiçando as oportunidades que surgirem para espalhar a paz, a harmonia, o amor, a fraternidade e a solidariedade por onde passar, sem esperar qualquer tipo de recompensa ou de reconhecimento. Não espere nem mesmo gratidão, pois ela às vezes também não vem. Mas não se preocupe, não é culpa de quem está tentando ajudar. É importante nada esperar em troca do que fizermos para que não venhamos a nos frustrar quando algo acontecer diferente do que esperamos. Assim, estaremos livres das interferências de qualquer um, até mesmo daqueles a quem estivermos ajudando. Quem se liberta da interferência dos outros só depende de si mesmo. Para quem é livre, o que mais importa é a sua consciência também livre e tranquila. Portanto, para transformar o mundo, é preciso que cada um de nós, repetimos, faça sua pequena parte sempre que surgir a oportunidade. Pequena, sim. Porque teríamos que nos mexer apenas para fazer coisas grandiosas. Seria porque só as grandes coisas merecem a nossa atenção? Cuidado! Esta pode ser a voz do orgulho e da prepotência. Não vamos nos deixar capturar nesta armadilha. Façamos, sim, com humildade, todas as pequenas coisas que se apresentarem para nós, sabendo que são pequenas, mas também sabendo que precisam ser feitas por alguém e, se aparecerem para nós,
É porque nós podemos e devemos fazê-las naquele momento. É compreensível e natural que, quando alguém encara um projeto ou um desafio, queira dar o máximo de si, fazer o máximo possível, conseguir os melhores resultados. Mas vamos com calma, sem expectativas, até mesmo porque as grandes realizações humanas estão reservadas para as grandes almas da humanidade, ou Mahatmas. Pode até haver um ou outro Mahatma por aí, mas o que importa isso para nós? Se não somos ou não podermos ser Mahatmas, sejamos, ao menos, pequenos Mahatmas, pequenas grandes almas, que, em conjunto, têm o poder e a força para transformar o meio onde vivemos, produzindo um mundo melhor, onde o bem-estar de todos esteja acima dos ganhos individuais. Por menor que possa parecer o efeito daquilo que você pode fazer, por mais impotente que você se ache, lembre-se sempre que ninguém tem tão pouco ou é tão fraco a ponto de não poder oferecer algo. Da mesma forma que ninguém tem tanto ou é tão forte a ponto de não precisar de nada. E assim, depois de tudo que conversamos, podemos nos aventurar a dizer que encontramos a receita para quem está buscando o segredo para se viver em paz e harmonia. E o mais importante, ele não tem contraindicações, nem efeitos colaterais e não custa nada. Este remédio deve ser tomado o tempo todo, todos os dias, em fartas doses de amor, de generosidade, de humildade, de fraternidade e de solidariedade. Seus efeitos são tão bons, que também serão sentidos por todos que tiverem contato com você. O mundo que criamos. À medida que desenvolvemos nossa consciência sobre o que e quem somos e sobre o que nos envolve, vamos transformando nosso mundo e nos libertando cada vez mais das ilusões. A sociedade de consumo. Em cada um de nós, existe uma tendência considerada quase natural de se defender de tudo que possa depor contra si. Às vezes, dependendo do grau de egocentrismo, tal defesa acontece a qualquer preço. Quase sempre, esta atitude vem da necessidade que a sociedade impõe aos seus indivíduos de serem sempre os melhores em tudo. Quem não for o melhor, a qualquer momento poderá ser rotulado de perdedor ou de fracassado. E ninguém quer isso. Ninguém quer perder ou fracassar. Por isso há uma luta disfarçada, insana e sem sentido entre as pessoas, com cada uma querendo ser melhor, ser mais e ter mais do que as outras. A competição social por bens e status acontece porque quase ninguém olha para dentro de si mesmo e tenta se descobrir. Preferem se espelhar nos outros. Ou melhor, na ideia que fazem destes outros. E, ao elegê-los como modelos, procuram ser como eles. Ou, melhor dizendo, procuram seguir as imagens que construíram para eles, as quais quase sempre são falsas, pois apenas revelam seus próprios anseios e frustrações. A imagem que constroem dos ídolos que elegeram tem muito mais a ver com a própria imaginação do que com a realidade. E assim, abdicam, ou se esquecem, de serem o que realmente são. Ou nem mesmo sabem que são o que são. Para a sociedade de consumo que se criou nos nossos tempos é ótimo que assim aconteça. Na verdade, tal estado social é um subproduto do próprio mercado comercial. Através de campanhas nas mais diversas mídias, ao longo do tempo foram sendo ditados os padrões que as pessoas devem seguir para continuarem fazendo parte do grande rebanho sem problemas. Aqueles indivíduos que seguirem os padrões estéticos e comportamentais incutidos pelas campanhas publicitárias estarão legitimados dentro da estrutura social. Estarão na moda e terão aprovação social. Aqueles que, ao contrário, não se submeterem a seguir os padrões ditados pelo mercado serão apontados e reprovados pelos demais. Serão chamados de antiquados, de ultrapassados, além de uma série de outros adjetivos pejorativos, e ainda serão olhados com desprezo. Do ponto de vista comercial e de controle social, quanto mais os indivíduos de uma sociedade estiverem padronizados, melhor. Se os gostos por produtos forem parecidos, ficará mais fácil para a indústria produzir e para o comércio vender os bens que as pessoas forem induzidas a procurar. Falando assim, pode parecer que isso é algo inocente, inofensivo, sem maior importância. Principalmente porque costumamos associar os modismos à moda propriamente dita, como roupas e sapatos, por exemplo. Mas a coisa vai muito além do que parece. Muito além. Tudo, absolutamente tudo, que está à venda no mundo se sujeita a isso. E como tudo o que existe no mundo está à venda ou já foi vendido,
Tudo está sujeito aos modismos artificiais criados por competentes agências de propaganda. Elas se especializaram em manipular os cérebros e as personalidades das pessoas para fazê-las desejarem o que não precisam, gostarem do que nunca tinham visto antes e gastarem o dinheiro que não têm para satisfazerem necessidades que foram artificialmente